Para exemplificar a análise da variação dos pulsos de pressão no coletor de escape, no escapamento, eu estou com o meu sensor de pulso instalado ali no escapamento e o meu sensor de pressão, o meu transdutor de pressão, selecionado na função pulsos de pressão, também instalado ali no escapamento. Para exemplificar, para ficar didático, o que nós fizemos aqui? Nós retiramos os balancinhos do quarto cilindro, tanto o da válvula de admissão como o da válvula de escape. Então, o quarto cilindro está inoperante. Como fonte de trigger, eu estou usando aqui a minha pinça indutiva de secundário para eu pegar a tensão do secundário aqui do primeiro cilindro. Então, eu vou fazer o trigger aqui no primeiro cilindro e vamos analisar ali o gráfico dos pulsos de pressão. Analisando aqui o gráfico dos pulsos de pressão, nós observamos o seguinte. Esse gráfico azul aqui é a minha tensão do secundário do primeiro cilindro. Então, neste ponto aqui, indica que o primeiro cilindro está no final da fase de compressão. Quando ocorre a centelha no primeiro cilindro, ele está no final da fase de compressão. Se o primeiro cilindro está na fase de compressão, que é o meu gráfico azul, o meu gráfico vermelho, que é o meu sensor de pressão na função pulsos de pressão, e o meu gráfico verde, que é o meu sensor de pulsos, estão lá no escapamento analisando como é que está sendo a variação da pressão na fumaça. Então observe o que acontece. Quando o primeiro cilindro está na fase de compressão, está no final da fase de compressão, nesta região o que nós temos? Nós temos os sensores de pulso medindo o final da fase de escape do quarto cilindro. Por quê? Porque quando o primeiro cilindro está no final da compressão, o quarto está no final do escape. Então esta região aqui do meu gráfico sinaliza a variação de pressão no escapamento referente ao pulso de pressão gerado no quarto cilindro. Você observa que quase não há variação no quarto cilindro. Ó, o quarto cilindro está aqui, ele se repete aqui de novo nessa região. Então você observa que, comparando com os outros cilindros, praticamente não há variação de pulso de pressão. Isso acontece, obviamente, porque como eu estou sem os balancinhos no quarto cilindro, as válvulas não estão abrindo e não tem pulso de pressão referente ao quarto cilindro. Então, nessa minha simulação de defeito aqui, didática, né, fica bem claro que a falta de abertura da válvula de escape gera essa quase inexistente variação de pressão no escapamento referente ao quarto cilindro. Legal, então aqui como nós efetuamos o trigger aqui pelo primeiro cilindro no final da compressão, quarto no final do escapamento. Então aqui eu tenho o 4, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 1, aqui eu tenho o 3. Então no 4 quase não temos variação de pressão, no 2 temos variação de pressão, no 1 temos variação de pressão e no 3 temos variação de pressão. Então como deve ocorrer isso aqui? Essa análise de variação dos pulsos de pressão no escapamento, ela serve para se detectar o que se chama em inglês de misfire. Misfire é a falha de combustão. Quer ver? Por exemplo, eu vou aqui simular, eu vou desligar aqui, por exemplo, o terceiro cilindro. Aqui no meu gráfico, onde é que está o pulso de pressão gerado pelo terceiro cilindro? Bom, vejamos. Esse aqui é o quarto cilindro, certo? Como é que eu sei? Bom, se o primeiro está no final da compressão, eu visualizo isso pela centelha da vela do primeiro cilindro, então o primeiro está no final da compressão, o quarto está no final do escape. Então aqui nós temos o quarto, identifiquei a ordem dos cilindros, né? Esse é o 4, esse é o 2, esse é o 1, esse é o 3. Então, se eu desligar o terceiro cilindro, eu vou observar uma variação de pressão aqui no terceiro cilindro, um misfire, uma falha de combustão. Quer ver? Vamos ver. Vou lá desligar o terceiro cilindro, olha só. Eu vou desligar o injetor, né, do terceiro cilindro. Vamos ver o que vai acontecer. Desliguei o injetor do terceiro cilindro e veja o que aconteceu. Você observa que agora, no terceiro cilindro especificamente, né, temos aqui, lembrando, ó, 4, 2, 1, 3. No terceiro cilindro eu tenho uma maior variação de pressão. Esta maior variação de pressão, quando eu estou analisando
pulsos de pressão no escapamento, sinaliza que neste momento aí eu tenho uma maior turbulência. Esta maior turbulência é gerada por falha de combustão. Se eu tenho um injetor falhando, eu tenho uma falha de combustão, certo? Se eu tenho um injetor mais entupido, eu tenho uma falha de combustão. Então o que vai gerar falha de combustão? Problemas de injetores, problemas de ignição. E como é que eu vou identificar isso no escapamento? Eu vou identificar a falha de combustão por esse vale e por esse pico maior em relação aos cilindros do motor. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o terceiro cilindro com misfire. Eu vou ligar o terceiro cilindro, liguei, você vê que ele voltou ao normal, certo? E agora eu vou desligar o segundo cilindro. Então aqui ó, temos 4, 2, então o segundo está aqui, 2, vamos desligar o segundo. Olha lá. Ó, desliguei o segundo cilindro, você vê que agora o misfire começou a falha de combustão, começou nitidamente a acontecer no segundo cilindro, ou seja, essa oscilação, esse pulso de pressão com maior pico e maior vale, identifica a falha de combustão no segundo cilindro. Então vocês observem que realmente essa análise dos pulsos de pressão na fumaça é muito eficiente para se verificar falha de combustão. Então eu particularmente é um dos métodos que eu prefiro, que eu mais gosto para avaliar pulsos de pressão no escapamento, para avaliar falha de combustão.